Olá, hoje dia 12 de novembro, chove aqui em Porto Alegre, uma chuvinha miúda e constante, como se estivéssemos em um dia de inverno. Acho que podem até ouvir o ruído da chuva ao fundo. E é neste clima chuvoso que venho trazer a sugestão de hoje de Na Saleta de Leitura. Antes, porém, uma curiosidade literária. Neste mesmo dia, 12 de novembro, em 1914, morria em Minas Gerais o poeta Augusto dos Anjos, o qual, segundo Ferreira Goulart, foi um dos poucos poetas genuinamente autênticos de uma literatura muito própria. Mas não é sobre poemas que vamos falar hoje. Cumprindo a promessa feita, trago o segundo livro escrito pelo Jorge Amado, Cacau. Este é uma edição muito antiga, esta capa só se a gente retirar em bibliotecas ou comprar em sebos. Pois bem, Cacau é o segundo romance do Jorge Amado e é aquele romance que inaugura os livros com tema da região cacaueira do sul da Bahia. Conforme eu disse no primeiro vídeo sobre o livro O País do Carnaval, os temas do Jorge Amado basicamente se resumem em dois. Temas relativos às regiões urbanas, principalmente a zona portuária de Salvador, e temas relativos à zona cacaueira do sul da Bahia. Também, como dito no primeiro vídeo, estamos ainda na primeira fase do escritor, o que significa que Cacau ainda é um romance mais panfletário do que propriamente com uma linguagem literária. Aliás, o próprio Jorge Amado sabe disso. Tanto é que ele diz, conforme nos conta no seu livro Curso de Literatura Brasileira, o professor Sérgio Gonzaga, o seguinte: tentei contar neste livro, com um mínimo de literatura para um máximo de honestidade, a vida do trabalhador das fazendas de cacau do sul da Bahia. Será um romance proletário? Então vejam, o próprio Jorge Amado tinha consciência de que este livro era mais um relato o máximo possível honesto da vida dos trabalhadores nas fazendas de cacau, com um mínimo de literatura. Ou seja, aquilo que identifica os romances da sua primeira fase. Esses dois temas, o urbano da zona portuária, da zona mais excluída da sociedade em Salvador e das fazendas de cacau do sul da Bahia, vão permear toda a obra Érico Veríssimo não, do Jorge Amado. Mas, a partir da segunda fase do autor, nós vamos perceber que ele consegue, com literariedade, tratar dos mesmos temas. Eu acho muito interessante acompanhar a evolução de um autor na sua carreira. E isso é mais fácil de fazer quando o autor já faleceu e a sua obra já está concluída, que é o caso do Jorge Amado. E então, para aqueles que, como eu, acham isso interessante e gostam do Jorge Amado, mas não conhecem essa sua primeira fase, conhecem os seus romances mais aclamados, eu acho que pode ser um momento muito rico ler Cacau, que é o romance que vai inaugurar estes romances que vão incorporar a região cacaueira
do sul do Brasil. Neste romance nós temos uma personagem que é o Colodino, que ele deixa a fazenda para estudar no Rio de Janeiro, mas promete voltar e se unir aos seus companheiros na luta que eles têm como trabalhadores da terra. Portanto, a sugestão de hoje, de nossa letra de leitura, é o livro Cacau. O título é muito simples e eu achei absolutamente fantástico, porque além de nomear o romance, ele nomeia uma das vertentes do Jorge Amado, que é justamente as histórias que se passam na zona cacaueira do sul da Bahia. Então, a sugestão de hoje é o romance Cacau, de Jorge Amado. Boa leitura!